velório da minha mãe, assim, eu lembro que uma situação bem difícil, mas eu não alcançava, assim, no caixão, eu era pequenininho, então eu tinha que fazer assim, e aí eu vi, né, aquela cena, assim, que eu não desejo para ninguém ver, minha Sim. mãe deitada ali, e quando eu vi aquilo, eu saí correndo, eu lembro que eu chorei pra caramba, e uma vizinha veio e me consolou e tal. E no velório da minha mãe, no outro dia, né? Isso foi na madrugada, quando amanheceu o dia, veio lá a noite toda, eu comecei a perceber que algumas pessoas estavam falando e apontando para mim, né? Algumas Sim. vizinhas. E elas falavam assim: pô, esse menino não tem jeito, né? Esse menino aí não vai passar dos 12 anos. E aí eu não entendi por quê, né? Eu não entendia por que elas estavam falando aquilo e elas falavam: cara, esse menino vai virar ladrão. E aí naquele momento, cara, eu decidi não ser o que a sociedade ia impor para mim. Eu falei, cara, eu não vou ser isso que elas estão falando que eu vou ser. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser policial, cara. Eu não sei É por porquê, isso. mas naquele momento eu Nossa, falei, mas já que estão falando que eu vou ser ladrão, eu vou ser policial. ser o contrário, né, do que eles falaram. E, nossa, mas imagina, né, uma criança, né, que já perde a mãe, já é um negócio muito pesado. Ouvir isso, né, das pessoas. Você morava no Tiradentes? Era no Tiradentes nessa época? Não, Não? não, eu morava no Jardins, Jardim Sinhá, não sei Ah, se, né? E aí lá, né, assim, minha rua era de terra, tinha uma série de coisas. Era uma infância feliz, cara, uma infância legal e feliz. Só que teve esse episódio, né? Uma infância de favelada é infância feliz, cara. Você sim, sai pra rua, você joga bola, você pula nos quintal dos vizinhos pra pegar uma fruta, rouba umas laranjas, umas bananas verdes, brinca de esconde-esconde. Cara, entra em casa, toma um banho e desmaia, né? Era sim, isso. Só que eu me deparei com isso, com essa questão. E a criminalidade, quem nasce na quebrada sabe como é, mas você tem a política da boa vizinhança, né, meu? Tudo bem, bom sim, dia, boa tarde, boa noite. Você não atrasa o lado exatamente. de ninguém, né? E ninguém atrasa o teu lado. Então era assim, né, que eu vivia, né? Sim, sim. Isso com certeza é a realidade da maioria dos brasileiros, né? E aí você decidiu ser policial. Mas Eu já no. decidi, falei assim, Ah, cara, eu não vou ser que essas tiazinhas aí estão falando que eu vou ser, não vou ser isso. E eu comecei a pensar na hipótese de um dia eu ser policial, só que eu não sabia como. E o pior, estudava na escola pública, até a oitava, antiga, né, oitava série, agora é nono ano. sim, Estudava ali e lá na escola pública também era uma extensão. Como a escola também é na quebrada, é a extensão da quebrada. Então o que você vai fazer na escola? Você vai comer, vai sim, jogar bola na aula de educação física, vai tirar um barato, né, tirar uma onda. E você vai zoar, cara. Não é para aprender, assim, não era, na minha cabeça não era para aprender. Era para chegar lá e com o sistema de ensino que eu considero falido, né? Você vai sendo aprovado gradativamente. E sim. aí eu me deparei, eu estava na oitava série, quando uma mulher, que eu achava que era uma carrasca, né, bem dura, que era a vice-diretora, foi na minha sala dar um discurso depois do dia que a gente zoou tanto. E ela falou: vocês vão ver, eu vou transferir vocês para uma escola no colegial, que hoje é o ensino médio, Sim, que vocês vão ter que estudar. Ou estuda ou estuda. Naquela época eu fiquei com muita raiva dela. Eu falei: mulher chata, vem aqui, fala, estuda, estuda. Essa escola não tem nada a ver. Só que, no fundo, dentro de mim, eu queria ter dignidade. Eu queria ter uniforme, cara. Um dos sonhos da minha vida era estudar numa escola que tivesse uniforme. E eu passava, né? A casa da minha avó era em outro bairro, então quando eu ia para casa da minha avó, eu passava e eu via uma galera
de uniforme, assim, pegando o ônibus. E eu falava, caramba, olha que loucura, eu desejei, assim. Eu falei, cara, um dia eu quero estudar nessa escola. Porque eu via as meninas, os meninos pegando o ônibus de uniforme. Eu achava aquilo tão bonito, achava tão digno. Diferente da minha outra escola antiga, não tinha muita coisa, né? E aí foi justamente para essa escola que eu desejei, chamada Mário Marques de Oliveira, que eu fui parar. E aí quando eu parei lá, eu já comecei com um choque de realidade. Lá nessa escola, as pessoas elas eram da minha idade, já tinham visitado outros países, né, já tinham ido à Disney, enfim, já tinham ido ver a neve em Bariloche. Era uma galera de classe média. Eles já estavam fazendo informática naquela época, era assim, cara, informática era um negócio de rico, eu não tinha computador. Sim. Eles já estavam fazendo inglês, né? Então fazia inglês, informática, essas coisas todas. E aí eu achei muito interessante aquilo. Eu falei, caramba, e de manhã os pais levavam, viam uns carros assim novos, né? Eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Só que aí começou um problema, que eu não sabia como estudar. Começou um drama, porque eu no começo tentava fazer do jeito que eu fazia na outra escola, que era escrever um nome, entregar, ou alguém colocar meu nome no grupo, não dava certo. E eu fui ficando marcado pelos professores, fui ficando também marcado pelos meus amigos. E eu comecei a tirar nota ruim na escola. E como um cara de quebrada, né, para disfarçar o que eu fazia, eu fingia que eu fazia porque eu queria. Então eu colocava só o nome na prova e entregava. E Sim. fingia que tinha feito de propósito aquilo para sair por cima, mas no fundo era porque eu não sabia como estudar. Não sabia E como aí estudar. foi um drama na minha vida, foi quando eu entrei mesmo numa crise. Aí quando eu chegava no meu bairro, os caras estavam roubando e falava assim, aí negão, você não rouba, vamos roubar com a gente. E eu comecei a pensar na hipótese de roubar, comecei a pensar assim, cara, acho que o caminho é esse mesmo, roubar e É. tal. E aí foi quando o meu pai, né, o papel do meu pai foi de extrema importância. Ele percebeu isso. Ele percebeu, o pai ele trabalhava em dois empregos, embora não seja o Júlio, né, o Júlio, Sim. mas ele trabalhava de dia na jardinagem e à noite ele era vigia noturno. E aí Vigiando. ele percebeu e ele me chamou para trocar uma ideia. E aí ele falou, cara, e aí? O que você tá andando com os malandrinhos aí? O que tá rolando e tal? Aí eu falei, abri o coração para ele, falei, pai, eu acho que eu nasci burro. Acho que eu não sirvo para estudar, não. Acho que tem gente que nasceu e saiu para estudar, e tem gente que nasceu e saiu para ser burro. É, Aí ele cara. falou, por que você está falando isso? Ah, porque né, eu não estou indo bem na escola. Aí ele foi e falou, cara, não esquenta a cabeça, não. Isso aí você vai pegar. Você quer continuar na escola? Eu falei, quero. Falei, então não esquenta a cabeça, não. Você vai aprender, cara. Você vai aprender. Só que na escola minha situação foi ficando cada vez pior, porque eu tirava E, eu escrevia o nome na prova e entregava, e os professores começaram a levar isso como uma afronta. Entendeu? Tipo, que esse cara folgado, né? Esse cara é... Então era tipo assim, qualquer coisinha, diretoria. Qualquer coisinha, diretoria. Você fica Teve sendo um dia meio que que perseguido, né? eu coloquei a mão assim para fora, já tava a vice-diretora lá. Falei, cara, suspensão, me deu suspensão 2 dias, porque eu tava na sala e coloquei a mão para fora, e ela tava no corredor só esperando eu fazer alguma coisa. E ali eu cheguei num ponto que em novembro eu já tinha reprovado. Eu reprovei em 9 matérias, tinham 11 na escola, só não reprovei em filosofia e nem educação física. O resto, reprovei direto. Aí o diretor falou assim, cara, chama seu pai aqui, você já está transferido para outra escola, ele vem assinar. E aí eu cheguei em casa e fiquei muito triste e fui falar com meu pai. Falei, pai, você precisa ir lá na escola, eu reprovei direto, não tem nem chance de recuperação, só que eles vão me transferir de escola. Aí meu pai falou assim, mas transferir por quê? Eu falei, porque eu repeti e tal. Aí eles falaram que eu tenho que continuar em outra escola.
Aí meu pai falou, mas você quer continuar lá estudando? Eu falei, pô, pai, eu quero sim, eu gostaria de estudar lá, continuar lá é escola boa. Aí meu pai falou assim, você percebeu aquela escola lá só tem gente rica? Tal, eu falei, percebi, por isso que eu quero, porque eu quero entrar nesse mundo, eu quero entender como que funciona isso. Aí ele falou, não esquenta a cabeça, eu vou lá conversar com o diretor lá, você vai continuar lá. Aí fiquei feliz da vida. No outro dia vai eu e meu pai. Se meu pai não fosse, eu não entrava, embora estava reprovado, tinha que cumprir lá os horários. E aí Sim. vai eu e meu pai, chega eu lá, todo feliz. Na hora que eu vou entrar na sala do diretor, o diretor já manda eu aguardar lá de fora. Fala, você não entra. E aí o diretor chega pro meu pai e fala assim, tudo bem, tudo bem? Tudo, ó, por favor, assina aqui. Aí meu pai falou assim, tá, o senhor quer que eu assine? Isso é o quê? E aí ele fala assim, a transferência do seu filho. Aí meu pai, então, rapaz, deixa eu te falar. Conversei com meu filho ontem, ele disse que quer continuar aqui. Na hora que meu pai falou isso pro diretor, o diretor se transformou. Sabe que o Então, diretor ficou bravo, cara. ficou bravo. O quê? Eu tenho um monte de coisa para fazer, meu amigo. Já separei aqui, o seu filho já tá, ele vai estudar, ele tá em outra escola. Ele não vai continuar aqui. Aí meu pai ouviu aquilo e falou, cara, eu tô entendendo o que você tá dizendo, mas eu sou o responsável dele e eu conversei com ele, ele quer continuar estudando aqui. E aí ele falou, então, mas seu filho não vai estudar aqui. Aí meu pai falou, por quê? Ele falou, porque seu... E eu ouvindo lá de fora. Porque seu filho, ele não tem capacidade de estudar na minha escola. O seu filho, Nossa. ele não consegue acompanhar os outros alunos. O senhor está entendendo? Ele não consegue acompanhar os outros alunos. Então, ele não tem capacidade. Eu estou transferindo ele para uma escola mais fraca. Lá ele vai concluir o curso dele. Mas aqui ele não consegue, não tem jeito. Aí meu pai falou assim: tá, então você está dizendo que meu filho não tem capacidade porque a sua escola é muito boa. E o cara falou: isso mesmo. Falou assim: então, se a sua escola é muito boa, por que, que você não faz dele um aluno bom, ao invés de mandar ele embora? Aí eu. Cara, aí o diretor ficou em xeque mate, tá ligado? O diretor, não, não, que aí eu não tô entendendo. Meu pai era muito bom, assim, sabe? Meu pai tinha quarta série, mas ele falou, cara, aí eu não tô entendendo, porque aí você pega um cara que não é bom, você tá jogando ele fora. Por quê? Aí meu pai já começou. Qual é o problema? Porque ele é pobre? É porque nós somos. É porque ele é preto? Qual é o problema? O que está acontecendo? Que eu não estou entendendo. Porque desde que eu entrei aqui, o senhor nem sentou, nem me atendeu direito, mandou assinar um papel. Aí, meu, aí o diretor começou, não é nada disso, não sei o quê, senta aqui, pai quer uma água, quer um café, aquela conversa, né, meu? O pai falou, oh, não quero nada de água, eu quero saber uma coisa, quem é o responsável dele não sou eu? Então eu quero que ele continue aqui. E por que, que você não faz um plano também? Meu pai, você não faz um plano para ajudar ele? Faz um plano, cara. Você falou que ele não está acompanhando. Por que, que você não ajuda ele? Nunca vi escola assim? Escola não é para ajudar os outros. Aí, cara, o diretor chamou a coordenadora pedagógica. Aí eles fizeram um plano de recuperação. Mas assim, aí ela falou, mas não tem jeito, ele tem, não tem como esse ano passar. Eu falei, não quero que ele passe esse ano, não reprovou? O que é certo, reprovou, não reprovou? Agora, o que ele precisa aprender para ele desenvolver? Aí eles fizeram um plano para mim, cara. Eles fizeram um plano no outro ano de reforço escolar. E ali acabava a minha aula, eu estudava de manhã, então acabava a minha aula, e quando terminava a aula, eu ficava mais um período ali, tendo reforço de física, química, matemática. E aí, nesse momento, eu comecei a entender que eu era capaz. Eu comecei a entender que eu tinha inteligência. Eu parecia que eu não tinha inteligência, sabe? Parecia assim que eu falava assim, poxa, todo mundo é inteligente e isso não é para mim. Só que houve uma defasagem de ensino desde o fundamental. Quando eu Sim. cheguei ali, que era uma escola de classe média que preparava os outros para o vestibular, eu não sabia mesmo. Era como se
assim, a professora falava um negócio e eu não entendia nada, eu boiava na aula. E para não ficar por baixo, eu fazia gracinha, eu tentava me aparecer para não dizer que eu era burro, porque quem tem essa ginga da quebrada sabe como é. Você não domina o assunto, você tira um sarro do cara, você quer zoar, então eu tinha essa ginga, né? Sim. Aí foi que eu comecei a estudar e uma professora de geografia me apresentou um cursinho chamado Educafro, e ela falou assim, menino, você não quer estudar? E aí eu falei, cara, eu quero estudar. E aí eu estudava de final de semana, estudava de sábado e domingo nesse cursinho do Cafro. No E lá Educaf. no Educafro eu fui empoderado, cara. Lá eu comecei a entender o que era universidade. Lá eu comecei a entender quais eram assim os meus direitos. Eu comecei a entender que eu tinha que prestar um vestibular, que eu podia prestar numa faculdade pública, né? Que eu poderia passar, só que não foi fácil não. No primeiro semestre eu prestei, não entrei, né? Não passei nada. A gente tinha isenção de um monte de FUVEST e tudo mais. No segundo também eu não passei. No terceiro trimestre, terceiro semestre, foi quando eu passei. Aí eu fui para a FATEC, enfim, consegui ter uma condição de vida melhor ali na faculdade. Aí, quando eu estava nesse intertício aí do cursinho, eu pensei, cara, por que não prestar para a polícia, já que eu estou numa linha de estudo? E aí eu prestei na Polícia Militar e eu entrei na Polícia Militar. Trabalhei durante 4 anos lá, mas eu era o tio do Proerd, né? Não sei se alguém fez o Proerd aqui. Me apaixonei pelo Proerd, pela educação. E aí eu vi que o meu papel no mundo, né, era de impactar pessoas através da educação. Aí de lá foi quando eu falei, cara, vou prestar a ETEC. Aí prestei para a ETEC e passei na ETEC. Então, aí eu já até me apresentei no começo, né? E aí eu me desenvolvo na educação. Mas na polícia eu entendi uma coisa, eu não entrei nunca para judiar de ninguém, não foi para me vingar, mas foi para dizer para mim mesmo, né, que eu era capaz, que eu não ia ser ladrão, né? Embora as pessoas acreditavam nisso, mas eu quis entrar lá, né? E experiência incrível, tenho amigos lá até hoje, tenho amigos que já aposentaram, que trabalhavam comigo, trabalhei lá de 2004 até 2008, foram anos assim legais pra caramba. Não entrei na vibe, né, de ninguém, como era já formado na favela, então também tinha muitos amigos que eram ladrões, que eram malandros e tal. Então eu quis ir já para a área da educação na polícia ali do Proerd, para me conectar com os meninos, prevenção de droga e tudo mais.